E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui, não vai ter edição nem nada, do jeito que sair foi, que eu quero contar umas coisas para vocês. Sobre o Capitão Adriano. Cada vez ele está chegando mais perto de onde eu morava ali na Bahia. Eu morei 9 anos da Bahia, no litoral norte, e Esplanada, que é onde aconteceu o cerco, é um pouco longe, é mais ou menos uns 100 quilômetros de onde eu morava. Mas o IML, onde o corpo foi tratado, é em Alagoinhas. Aí já é mais perto, já dá uns 70 quilômetros. E Pojuca é mais perto ainda, dá uns 40 quilômetros. Pojuca é onde tem sítio o Leandro Guimarães, que era o cara que estava ajudando ele a se esconder, né? O fazendeiro que disse que conheceu ele em vaquejada, que não sabia do passado dele, mas aí depois foram ver. O ano passado ele foi até testemunha de defesa do Adriano num crime lá. Ele estava arrolado como testemunha. Então, assim, como eu conheço aquela região, eu conheço algumas pessoas que moram lá, eu liguei. Eu liguei para umas pessoas que moram lá. E o que eles me contaram, né? Lá em Pojuca mesmo. Falaram que o clima lá tá mais pesado que você não dá nem para imaginar, dá para cortar o ar com a faca, de tão pesado que tá o clima lá. Porque não estava tão pesado assim, as pessoas assustaram um pouco, né? Porque não estão acostumados com esse tipo de ação, com um bandido tão perigoso na redondeza, ninguém tinha ideia disso. Mas era um medo assim que estava passando, né? Era mais um susto do que um medo. Só que aí a Veja ontem divulgou as fotos do corpo, né? As fotos que ela conseguiu dentro do IML de Alagoinhas. E aí as pessoas já começaram a ficar meio assim, porque quem vazou as fotos? E depois, 2 jornalistas da Veja foram parar na polícia. Eles estavam no município de Pojuca, que aí sim é perto de onde eu morei, porque o Leandro Guimarães tem fazenda lá. Eles estavam na frente da fazenda, esperando alguma coisa, esperando ele passar, tentando falar com ele. Mas assim, estavam parados na frente, não estavam invadindo, não estavam pulando muro nem nada. A polícia chegou e levou os 2 para a delegacia, os 2 repórteres da Veja. Tomaram o equipamento deles, ficaram lá uma meia hora e depois liberaram. Oficialmente eles disseram que alguém denunciou que tinha um carro suspeito com placa de Belo Horizonte. Carro alugado é comum ter placa de Minas, né? E que estava ali parado há um tempo. Falaram que era isso. Mas é estranho, porque assim, se você não está fazendo nada, mesmo que alguém suspeite, né? Fizeram uma denúncia, ó, tem um carro estranho aqui. Você chega lá, o que você está fazendo? Eu sou jornalista. Não é crime ser jornalista, não está invadindo a casa, não está fazendo nada. Por que foram para a delegacia? Por que pegaram o equipamento deles? Né? Não é estranho? Não parece que a polícia não quer que investigue? Mas o pior veio depois. Porque pessoas lá de Esplanada, que ouviram os tiros, que viram a movimentação, viram os carros de polícia chegando, gente que estava lá mais ou menos no horário, disse que a polícia agora começou a passar na casa das pessoas dizendo assim: se vocês ficarem dando entrevista, vocês podem acabar igual o Adriano. Porque na mesma matéria da Veja, quando eles mostraram as fotos do corpo, eles entrevistaram pessoas. E aí teve gente assim, eles não foram identificados, né? Mas teve gente que falou assim, que ouviu alguns tiros, aí depois de 2 ou 3 minutos ouviram mais uma rajada de tiros. Então os especialistas dizem o quê? Que provavelmente, como toda a característica da ação foi de execução, eles entraram rápido, mataram. Aí depois de um tempinho começaram a dar uns tiros aleatórios assim, para tentar dizer que teve uma troca de tiros, sabe? Para passar essa ideia. E eu não sei se os policiais não gostaram muito dessa informação ter escapado de morador e passaram lá prensando o pessoal. Então tá todo mundo com medo, na verdade, da polícia, porque eles não acham que os milicianos do Rio vão lá fazer alguma coisa com eles, mas a polícia, eles estão com medo. Porque agora tá estranho, esses repórteres aí foram presos, ninguém sabe por quê, eles não estavam fazendo nada de errado, eles não estavam pulando muro, eles não estavam invadindo, estavam parados lá. Se perguntou o que estava fazendo, não está fazendo nada, não é crime ficar parado ali. Por que foram para a delegacia? Né? Mas foram levados, tiveram equipamento e depois foram na população falar que não é para ficar dando entrevista. Por que será? E aí eu digo para vocês, não adianta também a gente ficar fazendo teoria conspiratória. Tá? Eu desde o começo estou lutando contra as teorias de conspiração, porque assim, é um terreno que não tem limite. Né? Se você começa a embarcar nessas maluquices, não tem mais fim. Então estou falando desde o começo, tem toda a característica de queima de arquivo. Porque esse cara é um dos bandidos mais, eu não digo um dos mais procurados, porque o Moro disse que não estava procurando, né?
Mas um dos mais interessantes, com certeza, interessava muito ter ele, pelo envolvimento com as rachadinhas, com o gabinete do Flávio Bolsonaro, por ele ser o chefe do escritório do crime, que é de onde saíram os caras que executaram a morte da Marielle. Talvez ele soubesse quem era a terceira pessoa que estava lá no carro, que até agora ninguém sabe. Né? Então era muito importante trazer esse cara vivo. E aí você mobiliza toda uma força de tarefa de policiais do Rio, policial da Bahia, contra uma única pessoa, cercado numa casa isolada, na área rural, sem ter casa por perto, sem ter nada. O cara não tinha por onde sair. Ou ele cavava um buraco ou ele saía voando. E a polícia mata esse cara. Quer dizer, qual é o motivo para ter invadido? Eu não tinha pressa. Ficasse lá, esperava. Cortava a luz, cortava a água, chamava de megafone, falava, você está cercado, você se entrenca. Porque ele era policial. Né? Ele era um policial experiente. Ele era um dos melhores policiais do BOPE. Ele era atirador de elite. Ele tinha feito curso de sniper. Ele sabia que ele não tinha chance de sair. Então não tinha por que você invadir, você esperava e pegava. Mas talvez não tenha sido interessante. Agora, por que não se sabe? Então não adianta especular. Porque do mesmo jeito que você pode pensar, vou só te dar um exemplo, né? Do mesmo jeito que você pode pensar, poxa, talvez a família Bolsonaro esteja envolvida, porque esse cara sabe muito, quiseram apagar ele e o próximo é o Queiroz. Do mesmo jeito que você pode pensar isso, você pode pensar assim, olha, o governo era do PT. Então o governador pensando, olha só, teoria conspiratória, hein? O governador do PT, sabendo que Bolsonaro é um candidato forte para a eleição, ele prefere talvez que o Bolsonaro seja candidato, porque o Bolsonaro, tudo maluquice, o Bolsonaro sendo candidato, ele vai ser um alvo mais fácil de ser atingido, porque o governo vai desgastar, o PT pode tacar pedra nele, do que de repente prender o Adriano, derrubar o governo Bolsonaro, favorecer o surgimento de uma outra força de direita, tipo Luciano Huck, que nunca governa nada, que não tem o que você atacar, e perder a eleição para uma outra força de direita. Você percebe que não tem limite? Se você quiser fazer teoria da conspiração, dá para fazer. Dá para você tirar maluquice, mas faz sentido? Eu não sei, pode ser até que depois se descubra que é isso, mas baseado em que elemento você vai ficar falando isso? Porque não tem limite. Aí você vai falar que o Witzel, então, quis mandar a polícia lá, porque a milícia é envolvida na polícia carioca, na política carioca, então talvez tivesse envolvimento com o Witzel, que o Witzel também usava o serviço do escritório do crime. Dá para você pensar nisso tudo? Dá, mas baseado em quê? Você entendeu? O que a gente tem são fatos. Todas as características da operação levam a gente a pensar que foi uma execução, certo? Isso são fatos, assim. Especialistas todos dizem, não é esse o tipo de abordagem que se faz. Você tinha uma força policial inteira contra uma única pessoa. O objetivo há mais de um ano é capturar. Você não conseguiu capturar, você matou o cara. O governador da Bahia disse que a operação foi bem sucedida. Depois ele disse que ele não sabia da operação, que ele não tem como saber de cada bandido o que acontece na Bahia. O Witzel disse que a operação foi um sucesso, mas por que foi um sucesso? Se matou o cara. Só se o objetivo era matar. Né? Então, assim, a gente não sabe por que isso está acontecendo. E não dá para a gente ficar chutando. Quando chegar a informação, aí a gente comenta. Né? Olha, aconteceu isso aqui, apareceram isso. Deixa, por exemplo, espera sair o lado desses 13 celulares que estavam lá. Espera ver as informações, que dali vai sair informação. Pode ter certeza, às vezes os celulares vão ser mais úteis do que o Adriano Vivo. Né? Porque o Adriano Vivo, de repente, ele faz igual o Queiroz. Queiroz deu aquela entrevista para o SBT, falando que comprava e vendia carro, que não tinha nada a ver com esquema, que o dinheiro dele era disso. Então, às vezes, o cara vivo fala isso. Né? E o que tiver no celular, talvez entregue a verdade dos fatos. Então, vamos ter paciência. Espera mais também pelo menos uma semana, porque a população talvez perca um pouco do medo, se acomode um pouco a situação, eles começam a falar, porque não tem como você controlar uma população. Né? Uma ou duas pessoas você pode pressionar, mas uma população, como é que você vai conter? Uma hora as informações vão começar a chegar. Gente que viu o corpo ser retirado, gente que viu os carros chegando, gente que viu o corpo chegar no IML. As suas informações vão começar a chegar. Até lá, vamos ter paciência. Tá? Porque está tudo muito recente, não deu nem uma semana ainda que essas coisas aconteceram.
deixa sair pelo menos a perícia dos celulares, que aí a gente começa a ter mais dados. Fora isso, se você quiser pensar em teoria conspiratória, tem um monte, tá? Vai ter até gente falando que é o ET Bilu, que é o culpado e que a gente tem que buscar conhecimento. Tá bom? Então era isso, é um vídeo rapidinho só, porque eu liguei para uma pessoa de lá da região, que é de Pojuca, que é onde tem o sítio do Leandro Guimarães, e é onde os repórteres da Veja foram presos. Eu conheci uma pessoa de lá, não vou falar quem é, obviamente, mas eu conheço, eu liguei para lá e trouxe essas informações para você. Fechou? Então é isso, um grande abraço, eu já fui.